Seguimos agora para um outro assunto de grande interesse para o setor. Como o uso inteligente dos dados e o avanço da tecnologia estão remoldando a experiência do consumidor e impulsionando novos modelos de negócio? Para responder a essa questão, chamo ao palco a diretora sênior de Estratégia de Inovação, Insights e Incubação de Produtos da Visa América Latina e Caribe, Roberta Isfer. Bem-vinda, Roberta. Boa tarde. Boa tarde. Estou adorando que me colocaram logo depois do almoço, depois da fala em espanhol. Espero que esteja todo mundo super acordado e atento. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sempre gosto de voltar para casa. Faz alguns anos que eu não moro no Brasil, mas sempre digo que, principalmente no mundo, na América Latina e hoje no mundo também, o Brasil continua sendo o país que tem gerado mais inovação. A gente é muito criativo e é justamente onde a gente tem visto muita novidade na área de produtos e serviços do nosso sistema. Então, vamos começar. Minha palestra, minha apresentação é um pouco diferente do que vocês viram até agora. Eu trabalho bastante com estudo, pesquisa. Como boa produtora que sou, gosto muito de entender seres humanos e as necessidades que a gente tem no dia a dia para desenvolver soluções e trazer tecnologias onde elas fazem sentido e entregar os melhores produtos e serviços. Então, eu vou trazer algumas provocações hoje. A primeira já é o título, que é o Redefinindo o Futuro do Comércio, porque a gente fala muito sobre futuro, mas, na verdade, se a gente não olhar o agora e não atender bem o agora, não adianta a gente ficar falando do que vem por aí. E está cada vez mais rápido esse futuro. Então, o Re já é a minha primeira provocação para todo mundo aqui. Vamos começar pensando por que tem tanta inovação no nosso setor. Nosso setor de pagamentos, se a gente pensar, nos últimos 5 anos, avançou mais do que nos últimos 50. A gente nunca viu tanta inovação, tanta tecnologia, tanta necessidade sendo atendida. Seja pagamento contactless, né, sem contato, que aqui, outra vez, no Brasil tem algumas coisas que eu vou falar que já são de outras épocas, biometria, código QR, não importa, a gente realmente vê muita inovação acontecendo na nossa indústria. E, geralmente, quando eu faço essa pergunta, a primeira resposta que a gente tem é: Roberta, é a tecnologia, né? A tecnologia está aí, a tecnologia resolve tudo. Vamos lá, é o ChatGPT, a inteligência artificial para tudo. Basta ter a tecnologia. Afinal de contas, hoje nós já somos 5 bilhões de usuários que utilizam 4 bilhões de smartphones. Os números são um pouco assustadores. E eu diria que, inclusive, outra vez, aqui no Brasil, geralmente a gente tem mais do que um telefone, da mesma maneira que a gente geralmente tem mais do que 5 cartões de crédito, né? Porque a gente gosta de ter tudo em muitos. Então, a tecnologia é isso, a gente está cada vez mais conectado, mais avançado. Mas aí vem a minha segunda provocação. Será mesmo que é só a tecnologia que impulsa e que gera desenvolvimento de novos produtos? E a minha resposta é não. Eu acredito que o que gera inovação, o que gera novos produtos, são as nossas aspirações, os nossos desejos como seres humanos, ou as nossas ambições. A tradução ficou um pouco esquisita para ambições. Pode ter uma outra conotação. Então, vamos falar de desejos. É o que nos motiva, é o que faz a gente levantar da cama todos os dias. Para mim, e eu sempre trago isso, se alguém já me ouviu antes, eu também gosto de lembrar que ninguém acorda e fala: putz, hoje eu vou fazer um pagamento. Que delícia. Gosto de pagar. Vai sair dinheiro da minha conta. Olha que bacana. Não. Mas a gente gosta de comprar, a gente gosta de ter experiências, a gente gosta de repente, estar num grupo de amigos, ter uma boa refeição. E todas essas experiências, todos os nossos momentos envolvem um meio de pagamento. Então, quando eu falo de inovação, de novos produtos, eu gosto de pensar que a nossa economia é a plataforma onde essa tecnologia encontra os nossos desejos e os meios de pagamento são o link que fazem tudo isso acontecer. Afinal de contas, como eu disse, todo dia, ou todo mundo pensa sempre em comprar, vender, ganhar mais, crescer.
Porque da mesma maneira que a gente não acorda todos os dias pensando, putz, adoraria fazer um pagamento, tenho certeza que todo mundo aspira a crescer, ser melhor, ganhar mais e poder conquistar, possuir experiências, coisas, chame do que você quiser. Lógico que, no momento que a gente traz os 5 bilhões de usuários conectados e os 4 bilhões de telefones, tudo isso ganha escala, a proporção fica muito maior. E aí vem também onde entra a nossa indústria, porque a gente também precisa atender essa demanda da melhor maneira possível. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que a gente tem observado em pesquisas, algumas coisas que têm mudado, no que a gente tem que prestar atenção para entregar melhores produtos, melhores serviços, melhores experiências, e depois vou fechar contando para vocês como eu acho que a gente consegue chegar lá, como indústria. Vamos começar com o momento da compra. Cada vez mais, a gente quer fazer o nosso dinheiro render mais também, né? Eu gosto de usar a expressão, e aqui na frente de vocês eu posso fazer, da gente esticar o dinheiro, como se ele ainda fosse uma nota, né? Mas, basicamente, eu quero que o meu dinheiro valha mais. Eu não quero gastar dinheiro à toa, basicamente. E não só isso. Por isso, os novos modelos de negócio, como o modelo, por exemplo, de assinatura, é tão famoso hoje em dia. Por isso, cada vez mais, a gente tem visto as pessoas utilizarem o que no resto do mundo é lindamente chamado de Buy Now, Pay Later, mas que a gente aqui no Brasil, eu, por exemplo, já nasci no parcelado, provavelmente, conhece muito bem. E por isso tem ganhado tanto, é considerado uma super tendência global, o Buy Now, Pay Later. Por quê? Porque é isso, você, de repente, quer possuir alguma coisa que hoje não tem dinheiro na conta. Ou hoje... Talvez você tenha o crédito, mas não tenha ali na hora, em débito, para pagar. Como é que eu faço isso? Eu faço um parcelado, um Buy Now, Pay Later. O meu dinheiro vai valer mais. Eu vou conseguir me programar. E, com a tecnologia, exemplo, inteligência artificial, cada vez mais a gente vai conseguir tomar decisões inteligentes também nesses momentos de compra. E, do outro lado, quem está me vendendo também vai saber, de uma maneira muito mais inteligente, esperamos, se eu tenho acesso ou posso ter crédito para determinado produto, serviço, experiência que eu queira comprar. Aqui tem um fato bem interessante, quando a gente fala das assinaturas, do modelo de assinatura, principalmente em pesquisas, quando a gente faz a segmentação por geração, e aqui fica também mais uma provocação da gente pensar no que vem por aí. Vou deixar o disclaimer que eu sou velha, millennial, mas pensando em Gen Zers e nos meus filhos, por exemplo, que já são Gen Alpha, a gente precisa entender que eles funcionam também num modelo de economia diferente. Os Gen Zers, por exemplo, quando a gente fala de modelo de assinatura com eles, diferente de mim, que geralmente faço plano anual, né? Porque você faz aquela conta básica, né? Ah, vai valer mais a pena, vou economizar tanto e vou usar o ano inteiro. O Gen Z já diz que não. Ele só vai usar de acordo com o que ele precisa. Ele só vai pagar de acordo com o que ele precisa usar. Por quê? Hoje, de repente, eu quero assistir uma série X. Amanhã eu quero assistir um filme Y. Para que eu vou me amarrar num plano de inscrição anual? E isso, para mim, já foi assim, um eye-opener mesmo, porque eu falei, caramba, nunca tinha pensado nisso, eu só penso realmente no desconto, né? Eu falo assim, poxa, em um ano eu vou economizar, sei lá, 5, 10, nem sei quanto é que é. Nas novas gerações, eles já pensam, não, estou vivendo hoje. Literalmente, eles vivem o hoje, eles não vivem o amanhã. E como é que eu faço o meu dinheiro valer hoje? Outra vez, hoje, de repente, eu quero ter acesso a um determinado produto. Amanhã eu não quero. E é por isso que os modelos de economia circular, que a gente fala, pago por uso, isso acontece muito com carro também, né? Locação de automóvel. Na época do meu pai, eu lembro que era muito bacana, as pessoas tinham uma aspiração de possuir coisas, né? Então, você queria comprar o seu carro, comprar a sua casa. Hoje em dia, você pega um Gen Z, até o sofá, ele aluga, de acordo com o uso. Porque, de repente, esse mês eu quero um sofá rosa na minha casa. E mês que vem eu quero um sofá o quê? Verde. Então, realmente, a mentalidade vai mudando também em como a gente quer ter acesso e quer comprar coisas. Pensando em como a gente vende coisas. O potencial aqui de quase 8 trilhões, chegando em 2030, é apenas de venda, de compra internacional em e-commerce, em venda online. Por quê? Mais uma vez, a tecnologia já está aí. Não tem mais barreira, não tem mais problema de idioma.
Você conversa em japonês rapidinho e traduz na hora. De repente, você está querendo aquele produto chinês, ficou muito mais acessível e chega bem mais rápido. A logística melhorou também. Ou seja, cada vez mais, os vendedores estão se aproximando também dos compradores. E os modelos de economia e a maneira como a gente faz esses pagamentos também estão evoluindo junto com a tecnologia e ganhando muito mais escala. Todo mundo quer vender mais para mais pessoas, não importa o que seja e não importa o tamanho. Então, pensando nisso, é legal a gente observar também o quê? O crescimento do e-commerce, o crescimento das big techs. Eu trouxe esse dado, que é a minha terceira provocação, se não me engano, eu tenho algumas, que é justamente para a nossa indústria, porque há uns anos atrás, eu já dei o disclaimer que eu era velha millennial, né? Então, eu já estou na indústria há um certo tempo. Há um tempo atrás, quando a gente sentava entre nós do ecossistema, a gente sempre dizia que o consumidor confiava era na instituição financeira, sempre. Para qualquer relação de dinheiro, de grana, de financeiro, de fosse do que fosse. Ele fazia a transação só via a tradicional instituição financeira. Hoje, quando a gente olha os números e conversa com o consumidor, a gente percebe que tem também, principalmente no recorte geracional, uma confiança muito maior em Big Tech. Até porque, claro, vamos lá, você pega qualquer Gen Zer, que é realmente a primeira geração que nasceu no digital, ele não consegue nem entender qual é a diferença do que quando eu falo assim, carteira digital. Olha para você e fala, o quê? Não é meu telefone? Não estou entendendo. O que você está falando? Então, assim, não tem mais. Ele tem uma confiança em Big Tech, ele tem uma confiança nos grandes mercados de compra online, que a gente, de repente, antes, demorou, né, para entender essa cultura e falar, poxa, o produto vai chegar. Tem alguns países da América Latina que até hoje eu brinco que eles gostam muito de comprar na Amazon. Às vezes a Amazon não está disponível em determinado mercado, e eles fazem a compra cross-border, gastam mais, e por quê? E aí você pergunta, mas, poxa, por que você não compra, de repente, assim, né, no mercado A, B, C, que está mais próximo de você? E sempre o que eu escuto é, não, mas esse chega, esse entrega, a logística é boa. Aí você fala, cara, será? Essa conta fecha. Mas é isso, é cada vez mais essa confiança em players, vamos chamar assim, ou jogadores, que antes não faziam muita parte da indústria, não faziam muito parte do nosso ecossistema. Então, nesse momento de venda, a gente também tem que, aqui, a minha grande provocação é sempre trabalhar muito junto, e vai pegado na minha conclusão, não só entre os tradicionais, mas trazendo os novos também, porque as soluções, muitas delas, estão lá fora. Quando a gente fala de ganhar dinheiro, quem não gosta de ganhar dinheiro, né? Assim, a gente precisa pagar a conta também, todo mundo tem um boleto para pagar. Quando a gente fala em como a gente está ganhando dinheiro, a grande tendência que a gente tem observado é o quê? A clássica primeira, né? Todo mundo quer ser um influencer, ou seja, essa é a profissão, é a carreira número 1 de qualquer Gen Zer, e Gen Alpha também. O sonho do meu filho é ser influencer, mal e mal sabe ele o que é ser um influencer. E ontem, curiosamente também, cheguei no Brasil, começou o remake de uma novela da Vale Tudo, ontem, na Globo. E eu achei super engraçado que o sonho da personagem principal, a Maria de Fátima, é ser influencer. Falei, cara, o roteirista está atualizado, não é? Porque, assim, na verdade é isso. Hoje, todo mundo cria conteúdo de uma maneira muito fácil, gente. E não precisa, e não é só a inteligência artificial. A gente tem a tecnologia, mais uma vez, trabalhando junto, a nosso favor. Assim, eu crio conteúdo e eu me torno uma influencer do que eu quiser. Se eu vou ganhar escala e vou ser bem-sucedida, são outros 400. Mas todo mundo tem esse papel de autocriação, de autoexpressão. E a gente tem observado um movimento muito grande disso acontecer cada vez mais, até como negócio secundário. Por quê? A grande tendência que me chamou muita atenção também dessa pesquisa especificamente foi a gente observar que no mundo inteiro já tem 39% das pessoas que têm mais do que um trabalho. Então, a velha millennial aqui, né, a careta, que trabalha em uma corporação e tem um trabalho das 9 às 6, já não é mais o padrão. Hoje, o padrão é você ter pelo menos 2 trabalhos. E se a gente olha o recorte geracional, então, esquece. O Gen Zer, gente, ele faz de tudo. Ele tem um bico, um trabalho, ele literalmente faz o trabalho da manhã para pagar o almoço, né?
Basicamente é isso. E ele vende de tudo. Ele vende a imagem dele, às vezes ele faz bolinho e vende na escola, às vezes ele tem um negócio do jogo, do Fortnite, que ele já faz um rolê ali com o amigo, também ele já considera aquilo uma fonte de renda. Então, a minha grande provocação para a nossa indústria também aqui é, será que a gente está pensando com essa cabeça de como é que eu resolvo o problema, se é que é um problema, o desafio, de eu ter mais do que uma fonte de renda, de eu conseguir receber de diferentes fontes? A gente não está mais falando da pessoa receber um salário uma vez por mês, pelo amor de Deus. É assim, no dia a dia, como é que eu faço para o cara que faz o rolê, 10 rolês por dia, para ele agregar aquele dinheiro numa solução X, fazer render e poder pagar a conta dele? Então, é bem importante a gente pensar, porque para mim também foi assim, um pouco numa quebra de um paradigma, que você fala, poxa, realmente, já não tem mais um modelo tradicional. A gente tem que começar a pensar cada vez mais de uma maneira diversa, e principalmente nas gerações que estão vindo por aí. No quarto momento, é claro, porque a gente gasta, a gente compra, a gente vende, a gente ganha dinheiro, mas a gente cresce, né? A gente quer crescer, sempre. E aqui é super importante a gente chamar atenção para esse segmento que a gente pode chamar de pequenos e médios negócios, empreendedores, freelancers. Muitos deles também na categoria de criando conteúdo, eu me converto num empreendedor, dependendo de como o meu negocinho de influencer funcionou. Então, é um potencial de negócio gigantesco e a gente tem que prestar atenção nesse segmento. Será que eles estão sendo bem atendidos? Será que a gente já está conseguindo entregar a solução ponta a ponta? Mais uma vez, aqui tem um espaço que Big Tech está remando também. Por quê? É isso, se eu sou uma empreendedora, se eu sou um pequeno negócio, eu já não quero buscar diferentes canais. O que eu quero é em um canal que me resolva tudo. Ninguém tem tempo, gente. Não só não tem tempo, como as pessoas querem crescer. E crescer de uma maneira ágil, na mesma velocidade que a tecnologia está entrando. Além disso, quando a gente conversa com os pequenos empreendedores, a primeira coisa que a gente escuta, e é top sempre, aqui está 70%, mas cara, me ajuda a vender mais. Mas me ajuda a vender mais, sabe aonde? Lá onde o Gen Z está o dia inteiro. Lá nas redes sociais. Porque esse negócio eu não sei fazer direito. Muitos desses pequenos negócios, pequenos e médios empreendedores, não são dessa mesma geração, ou não entendem como funciona a mecânica de compra e venda. Então, o que eles precisam é de ajuda. E me ajuda a vender numa plataforma diferente. Como é que eu entro nesse segmento? Um dia Instagram, outro dia TikTok, outro dia eu tenho o mercado do Facebook, outro dia WhatsApp. Eu já não sei o que eu faço, onde é que eu vendo? Então, quem conseguir atender essa demanda vai, sem dúvida, também ganhar mais um super espaço que está pedindo ajuda todos os dias para a gente. E aí, saindo um pouco das nossas aspirações como seres humanos, de comprar, vender, ganhar, crescer, eu acho que a nossa indústria tem feito um trabalho belíssimo até agora de responder com produtos e serviços que hoje eu gosto de chamar do básico, que é segurança, é o mínimo, né? Se eu vou fazer uma transação, se eu vou fazer um pagamento, se envolve dinheiro e que eu ralei para ganhar e quero conquistar alguma coisa, o mínimo que eu espero é que seja seguro. Conveniência também era o grande boom. Há uns anos atrás, a gente só falava como tudo tinha que ser muito conveniente. Hoje eu gosto de falar de experiência simples, o mais básica possível, que a minha filha de 3 anos, se bobear, consegue fazer um pagamento. E acessibilidade. Porque também há uns anos atrás, nem todo mundo tinha acesso a tudo. E aqui, outra vez, voltando para o Brasil, eu acho que no Brasil, principalmente quando a gente olha comparado com outros países da América Latina e do mundo, que são mercados mais emergentes, o Brasil desponta. A gente tem uma população que hoje, a gente já não precisa conversar tanto sobre inclusão financeira como a gente conversava anos atrás. Está todo mundo incluído, gente. Depois da pandemia, todo mundo está, de alguma maneira, incluído. Talvez não seja a mais tecnológica, talvez não seja a mais desenvolvida, mas como é também que a gente aproveita isso, que a gente já entregou esse acesso, a gente já não precisa mais se preocupar com isso. E aí, voltando nas atuais ambições, porque novas aspirações, novos desejos, novas inovações e novos perrengues para resolver. Então, quando eu penso hoje em compra, automaticamente eu penso em controle. O usuário, o consumidor, o que ele quer é ter controle do dinheiro dele. Eu quero que o meu dinheiro renda mais e eu quero controlar
como o meu dinheiro vai sair da minha conta, como eu vou fazer determinado pagamento. Pode ser o parcelado, pode ser, de repente, um pago por uso, como eu estava falando, pode ser hoje eu quero um carro, amanhã eu quero uma bicicleta, amanhã eu quero uma moto, não importa o meio de transporte. O que você, economia, está me entregando, o que você, empresa, está me oferecendo, eu, consumidor, que mudo bastante de ideia, mas que quero ter controle sobre a minha compra. Quando eu penso em venda, eu penso muito em comunidade. E aqui não é o sentido de comunidade, vamos todo mundo dar a mão, nem nada disso. Mas é muito mais de comunidade. O que a gente começou a observar é, obviamente, no momento que você não tem mais barreira logística, de idioma, não é mais tão complexo eu fazer uma compra de algo que vem do outro lado do mundo, o pagamento P2P, por exemplo, bomba, gente, é óbvio. É tudo confiança. E se ele é seguro e ele acontece, por que não? De repente, eu estou comprando um negócio de um artesão muito específico que está nas Filipinas. Mas ele tem a mesma solução de pagamento por telefone que eu tenho. E eu consigo fazer a minha transação na moeda que for, do jeito que for, com um câmbio bacana, porque isso é importante e sai também muito na pesquisa. Obviamente, ninguém quer pagar taxa extra para nada nunca. Mas, ou seja, nessa experiência, essa aproximação da compra e venda, de quem está comprando, quem está vendendo, dessa transação, fica muito mais próxima. E, por isso, comunidade é a palavra que vem para mim. Quando a gente fala sobre criadores, influencers, essa nova onda da nova carreira do futuro, né? É importante a gente pensar em como, cada vez mais, é o que eu disse, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu levo o meu dia a dia, passa a ser também um business para mim. Então, será que a gente está atendendo essa demanda? Vamos pensar que o influenciador, além do básico, né, do merchazão ou da publicidade que ele recebe, que ali já tinha uma experiência de pagamento acontecendo, hoje, de repente, ele pode estabelecer uma relação de compra e venda direta com o fã dele. E pode ser uma transação de um valor pequeno, não precisa ser alto. Será que a gente atende para isso? Ou será que ele vai ter que apertar 30 botões antes disso acontecer? E, finalmente, pensando nos pequenos e médios negócios, a gente tem que pensar em autonomia. E como toda tecnologia também pode dar muito mais autonomia e ajudar esse segmento a crescer. Porque na hora que a gente fala de inteligência artificial e tudo muito bacana, tudo muito legal, imagina para um cara que está precisando de crédito naquele momento e que aquilo vai fazer o diferencial da venda dele do mês. Se aquela aprovação acontecer de uma maneira muito mais rápida, e, honestamente, para mim, pouco importa se quem vai estar por trás é um agente AI ou a Roberta. Mas, se aquilo realmente acontecer e for rápido, já pensou que bacana aquela aprovação de crédito instantânea? E como aquele empreendedor, aquela pessoa que precisa daquele acesso, vai conseguir dar um salto no negócio dela? Então, será que a gente está entregando para tudo isso também? Porque, mais uma vez, a tecnologia está aí. Agora, será que a gente está atendendo às necessidades de cada um de nós aqui? E aí, pensando em como é que a gente resolve tudo isso, porque é o que eu falei para vocês, até hoje, a gente sempre se preocupou e tem que continuar se preocupando, a diferença é que, outra vez, isso aqui devia ser o básico. Segurança, conveniência, acesso, é o mínimo que a gente, como indústria, tem que entregar. Mas para a gente chegar nesse novo modelo de controle, como é que eu ofereço essa sensação de comunidade, de pertencimento? Como é que eu faço para, de repente, o negócio da Roberta alavancar? A gente só vai conseguir fazer isso se a gente agir realmente como indústria, porque não é mais a Visa, não é mais a Master, não importa, gente, não importa a empresa que seja. A gente tem que realmente trabalhar junto, porque a tecnologia está aqui, já existe, é acessível, mas realmente a gente só vai entregar melhores produtos e serviços e vamos construir juntos, se tiver essa relação. Parceria público-privada, é só assim que realmente a gente vai conseguir entregar para esse usuário, para esse consumidor, que cada vez demanda mais da nossa indústria. E é isso. Obrigada.